dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro, estamos bem perto do Natal e nós podemos nos preparar agora com muita intensidade. Amanhã é o dia da vigília, a missa da noite do dia 24 para o dia 25. Então, vamos dispor o nosso coração a este acontecimento maravilhoso, extraordinário, único do Natal. É claro que convido a todos a verificar, se preparar o presépio em casa, se arrumar a casa, para que as crianças possam perceber que algo extraordinário está acontecendo. E os adultos também, os hóspedes, e nós, para que sejamos ajudados profundamente também por coisas exteriores a viver este Natal. Então, hoje nós meditamos juntos o trecho de Malaquias, no capítulo 3, versículo de 1 até 5 e de 23 até 24. Ele, o precursor, reconduzirá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Essa é a última palavra do Antigo Testamento, que se conclui com dois braços abertos na espera do Messias. Hoje o Evangelho fala do nascimento de João Batista, e a primeira leitura que meditamos fala sobre a sua missão. Para viver o Natal é necessário se preparar. O nascimento de Jesus tem a força de mover os magos do Oriente e de fazer eles andarem por centenas de quilômetros atrás de uma estrela. Mas nada pode com quem tem o coração fechado. O nascimento de Jesus, infelizmente, nada pode com quem tem o coração fechado igual Herodes e os grandes de Jerusalém, que moravam somente a 9 quilômetros de Belém e não moveram um dedo. Você hoje abra seus braços interiores e exteriores para acolher o menino Deus que está nascendo. Do livro de Malaquias. Vejam, estou mandando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. De repente vai chegar ao templo o Senhor que vocês procuram, o mensageiro da aliança que vocês desejam. Olhem, ele vem, diz Yahvé dos exércitos. Quem poderá suportar o dia de sua vinda? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do fundidor, é como o sabão das lavadeiras. Ele vai sentar-se com aquele que refina a prata. Vai refinar e purificar os filhos de Levi, como ouro e prata, para que possam apresentar a Yahvé uma oferta que seja de acordo com a justiça. Então, como nos tempos antigos, como nos anos passados, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável a Yahvé. Eu virei até vocês para fazer um julgamento. Eu, Deus, serei uma testemunha atenta contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra todos os que juram o falso, que roubam o salário do operário, contra os opressores da viúva e do órfão, contra os que violam o direito do estrangeiro. Esses não me temem, diz Yahvé dos exércitos. Vejam, eu mandarei a vocês o profeta Elias, antes que venha um grandioso e terrível dia de Yahvé. Ele há de fazer que o coração dos pais voltem para os filhos
e o coração dos filhos para os pais. Assim, quando eu vier, não condenarei o país à destruição total. Ele, o precursor, há de fazer que o coração dos pais voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Assim, quando eu vier, não condenarei o país à destruição total. Então, irmãos, meditando e olhando para o trecho de hoje, chegou na minha mão o testemunho de um nosso irmão que partilhou no WhatsApp, o testemunho de Anderson, que todos nós conhecemos, que eu acho pode explicar muito bem esta leitura. O milagre do Natal. O milagre do Natal é o milagre da família. Deus mostrou o seu rosto para o mundo na família de Belém. A família de Belém, Maria, José, Jesus, na pobre gruta, é a primeira fotografia de Deus. Natum videte, fala o canto que vocês estão escutando. Vocês verão um recém-nascido que nasceu e que está envolto em faixas. Esse é o Natal. É uma família pobre que nasce no meio dos pobres. Então a primeira coisa que o Natal realiza é a família, é o espírito de família, a união, a comunhão. E a coisa mais trágica, mais diabólica que existe neste mundo é a divisão, a inimizade, o ódio dentro da própria família, o ódio e a separação entre pais e filhos. Tanto que o Antigo Testamento se conclui com estas palavras: o precursor, ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos. Isso também sempre me atingiu muito, porque normalmente seriam os pais que têm bom senso e os filhos que vão se reconduzir aos pais. Mas, infelizmente, muitas vezes acontece que os filhos têm mais sabedoria do que os pais, e os pais têm que entrar na caminhada, e os filhos têm o carisma, têm a missão de evangelizar também seus próprios pais. O Natal traz a comunhão e a unidade profunda. Escuta este testemunho do Anderson, do nosso Anderson de Ribeirão Pires, que todos nós conhecemos. Aproveito para falar da experiência do Natal na minha vida. Foi em 2012. Eu não tive infância. Logo cedo percebi que meus pais brigavam muito, e meu pai quebrava tudo em casa, e minha mãe corria com os 3 filhos. Eu cresci revoltado com isso. Não tive amor de pai, nenhuma referência paterna. E por ironia do destino, comecei a beber muito cedo, com 11 anos, e com 12 estava na pinga e fumando maconha. Você percebe, meu irmão, como a falta do amor da família ele leva para as drogas, porque a pessoa não aguenta, a pessoa tem que se procurar um pingo de prazer, de alegria, e aí está aberto o caminho das drogas. Nós continuamos o testemunho de Anderson. Meu pai, do outro lado, continuava a quebrar tudo em casa, e eu, com muito ódio no coração, fui crescendo até os 16 anos, quando comecei a usar cocaína e a ficar violento. Eu já tinha um corpo bem avantajado e já estava pronto para encarar o meu pai, quando ele chegava bêbado e quebrando tudo. Um dia que isso aconteceu, eu fiquei cego de ódio e fui para cima dele com um caibro de madeira e bati com toda a raiva e força que eu tinha. Meu pai ficou desmaiado e cheio de sangue, e minha mãe corria gritando para que alguém pudesse tirar eu de cima dele. Foi horrível.
levaram ele no hospital, onde ficou internado. E minha mãe ficou muito triste comigo, pois ele era o meu pai. E eu fui morar sozinho no mesmo quintal, em um cômodo vazio, e as drogas aumentavam sempre mais na minha vida, e eu comecei a me rebelar totalmente. Tive um relacionamento com uma pessoa e tivemos um filho, André. Eu fazia tudo o que meu pai fazia. Eu repetia tudo o que meu pai fazia. Eu chegava bêbado, brigando com todo mundo, até que o meu relacionamento acabou e eu continuei com as drogas e eu não tinha Deus. Até que conheci a Yara e tivemos uma filha, Larissa. Mas mesmo assim, eu não conseguia parar com as drogas. Eu falei do meu pai, mas eu era pior que ele, até que me separei da Yara por causa do álcool e das drogas. Meu pai também, aprontando a dele, meu pai também, aprontando sempre mais, até que o diabo decidiu agir mais uma vez em 2009. Meu pai chegou bêbado e não viu minha mãe em casa. E ele se enfureceu e ateou fogo na casa toda. Uma casa de 30 anos ficou completamente cinza, queimada. E meu pai sumiu. Nunca mais vi meu pai. Minha mãe ficou morando em uma casa de um outro. E eu, louco para matar o meu pai, chamava ele de covarde, mas eu fazia tudo igual a ele. Cheguei a me internar em uma clínica psiquiátrica por causa da droga, mas mesmo assim não consegui parar, até que a Yara não aguentou mais e se separou, pediu o divórcio, foi morar com a minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe, usando droga todos os dias, matando minha mãe aos poucos, até que ela não aguentava mais de me ver assim. Eu não aguentava mais esta vida e tentei o suicídio. Fiquei pendurado em uma corda no pescoço, fui desmaiado para o hospital. Uma dupla decepção para minha mãe, mas a droga que eu não largava, até que a minha mãe não aguentava mais e me mandou embora. Fui para as ruas do Brás. Conheci alguns albergues, até que eu não aguentava mais. O irmão me viu chorando. Eu disse que eu queria ajuda e que eu queria uma família de volta, a minha família de volta. Queria largar das drogas. E ele me falou sobre a missão Belém. Eu pensei que fosse uma clínica. Peguei o endereço e fui até a missão Belém, que estava em Várzea Paulista. 2 irmãos foram me buscar na estação e eu estava chorando, bêbado e drogado, dizendo que tinha perdido tudo e só queria a minha família de volta. Fiquei 3 dias de cama por causa que estava fraco e debilitado. E quando acordei, falei para o coordenador que eu queria rezar com eles, mas queria antes fazer a barba, tomar banho. E ele me mandou na casa de baixo. Tinha 2 casas em Várzea. Me mandou na casa de baixo para buscar um barbeador. E quando eu cheguei, encontrei os irmãos rezando. E vi no meio deles um homem que parecia o meu pai, que estava rezando com eles. Eu não acreditei, me aproximei, vi que era meu pai mesmo. Comecei a chorar e vi que Maria estava intercedendo por nós, pai e filho, na mesma casa de Deus, na mesma casa de restauração. Nos abraçamos, nos perdoamos e chegamos a caminhar juntos em São Miguel Arcanjo. E a Yara começou a me perdoar. E uma coisa extraordinária aconteceu na nossa vida.
Em 2012, eu, a Yara, meu pai e minha mãe fizemos o Caná juntos. Tivemos a nossa experiência forte de Deus todos juntos. Eu pedi para Maria a minha família de volta e ela me mandou meu pai, me mandou os filhos, me mandou a esposa de volta. E agora está chegando mais uma, a Laura. Estamos grávidos de 6 meses. Obrigado, minha mãe. Eu entrego a ti, a minha família. Quero colocar tudo nas tuas mãos, Maria. Olha que coisa bonita, hein? O testemunho deste nosso irmão que encontrou a família de volta, recebeu a família de volta. Este é o Natal. Natal que aconteceu na vida do Anderson e que pode acontecer, deve acontecer na nossa vida. Então, sintetizando tudo o que hoje, ou sintetizando algumas coisas que a palavra hoje fala para nós, em primeiro lugar, preparar o nosso coração e preparar o ambiente exterior para acolher o menino Jesus que está chegando. E hoje, de forma especial, eu posso me perguntar, como é que pode acontecer o Natal na minha família? O que eu poderia fazer para fortalecer a minha família, ou para recuperar a minha família? Será que eu posso escrever uma carta para os meus pais, no caso eu esteja longe? Será que posso comunicar a eles o que Deus está realizando em mim? Como é que Ele está nascendo no meu coração? Se por acaso isso não é possível, pelo menos vamos dedicar um tempo de oração, de adoração, para apresentar a Deus a nossa família natural, para que possa se realizar o Natal dentro da nossa família, como foi o Natal de Belém. E será que eu posso dar algum passo concreto? Será que eu posso ligar? Será que eu posso pedir perdão? Será que eu posso, de repente, organizar um momento de oração, se eu estou vivendo em casa? Posso organizar um momento de oração com minha família? Posso pensar como fazer a festa de amanhã à noite? Como que poderia dar um tom de Natal? Assim, que Deus ilumine a cada um de nós. Este não é um tempo de tristeza, mas um tempo de alegria, porque os teus pais, a tua família, a tua esposa, os teus filhos estão sentindo que você está bem. E você pode continuar com eles e junto deles, porque esta é a vontade de Deus. Paz e alegria a todos vocês, meus irmãos, e desde já um Feliz Natal para vocês.